a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Tá no ar o episódio de número 83 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Tem mais, né? Lembrando que vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas pode. Além, é claro, da nossa Twitch. /NBA das Minas. Em todas essas redes sociais vocês conseguem acompanhar aí vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura do que estiver rolando, né? A NBA acabou, mas tem LBF, tem Olimpíadas, daqui a pouco tem W voltando, então tudo que estiver rolando, a cobertura acontece nas nossas redes sociais. Vamos para os nossos agradecimentos. Vocês podem utilizar o nosso cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há um tempão lá no Monza Imports. Só utilizar o nosso cupom de desconto e escolher a sua jersey. E também na nossa lojinha na Odyssey. Tá rolando, inclusive, sorteio. Só vocês acessarem aí as nossas redes sociais, seguirem, né, as regrinhas do sorteio e também ir lá na Odyssey, que tem vários produtos bacanas, tem camiseta, tem moletom, tem caneca, então tem para todos os gostos e bolsos. Antes de a gente entrar no nosso tema, que obviamente, né, não tem como ser diferente, será Milwaukee Bucks, vou chamar aqui a minha fiel escudeira, né, absolutamente todas as semanas. Às vezes varia o dia, mas todas as semanas nós estamos aqui juntas. Boa noite, Agatha Máximo. Quem será, né, que vai falar agora? Que é um questionamento, aquela dúvida, mentira. Pois é, muita coisa acontecendo, temos um campeão, abemos, campeão merecidíssimo, diga-se de passagem. A gente já tinha falado que essa final era uma situação de win-win, né? Não, para quem não torce para nenhum dos dois times, inclusive um abraço para Lucas Nepomuceno, que Holanda deve estar. Eu mandei mensagem para ele, né? Perguntei como ele estava, ele falou destruído. Então, assim, coitado. Mas um beijo para você, vai dar tudo certo. É um time que tem futuro ainda, né? Não está morto, longe disso. Mas uma final muito legal de ver, uma final maravilhosa, em que o time que teve mais vontade, eu acho que isso é muito presente, né, nessa final, nesses últimos 4 jogos. O time que virou a chavinha e falou, chega, final, vamos levar isso para casa. Acabou vencendo, merecidamente. E a senhora falou aí que vai ter muitos jogos ainda, né? Muito basquete pra gente assistir. Esqueceu de dar o recado mais importante do mês. Calma, que não é assim. Tem que preparar o coração do ouvinte para atacar a surpresa. Pode dar a surpresa. Eu só queria fazer a introdução antes da gente dar o nosso recado principal, que quem tá ouvindo a gente agora de manhã está convocado, né, Agatha, para estar com a gente à noite. Aonde, Agatha Máximo? Pois é, essa semana, né, a gente fez um anúncio que a gente estava ansiosa. Eu, particularmente, estava quase desmaiando. As fofoqueiras estavam que não se aguentavam, né? Pois é, para falar. E a partir de hoje, quinta-feira, a gente fez uma parceria com a LBF, vai transmitir os jogos dos playoffs da Liga de Basquete Feminino na nossa Twitch. Então, assim, é muito legal pra gente, é uma honra gigante ter essa confiança, primeiramente, da Liga, né? Ter essa confiança das jogadoras. A gente recebeu muita mensagem ontem das meninas que jogam, super felizes com isso. Somos 4 mulheres comentando a Liga Feminina, né? Então, é uma honra, de verdade. Esperamos vocês junto com a gente na Twitch. Vai ser muito legal. E a gente, assim,
tenham paciência também, né? Porque aqui ainda não somos profissionais na narração nem no comentário, mas de uma coisa tenho certeza, a gente vai dar o nosso melhor, que não vai faltar estudo, a gente acompanhou a LBF, acompanha a LBF, então vai ser uma transição diferente para quem quer, né? Muita gente queria coisas diferentes, novos ares aí nas transmissões, e vocês pedem, a gente dá. É isso. Vocês pedem, a gente dá, exatamente. E como você disse, né, Agatha, é uma honra, assim, pra gente, porque a gente cobra tanto, a gente fala tanto, né? Tem campanhas aí nas redes sociais, né? O hashtag Levante a Bola Delas. Inclusive, daqui a pouco eu vou te perguntar qual é a hashtag que as pessoas têm que usar para essa transmissão especial. A gente fala tanto, né? E é tão bacana ver essa porta se abrindo e acompanhar esse retorno que a gente teve, né? Porque os times comentaram, as jogadoras ficaram muito, muito felizes, quem acompanha o nosso trabalho, né, veio dar uma força, comemorou com a gente, né? Como o próprio tweet lá do anúncio, que foi você que fez, Agatha, disse, né? É uma vitória não só nossa, assim, é de todo mundo que acompanha, de todas as mulheres. Então, reforço o pedido de paciência, porque a gente... Se eu já não sei lidar direito com a Twitch, né? Então, calculem, tenham paciência, mas não falta estudo, não falta vontade de fazer melhor e de trazer um conteúdo bacana feito por mulheres de um jogo que está lá sendo jogado por mulheres que se esforçam e se dedicam tanto, né? Para estar em quadra e para difundir aí o esporte e o basquete feminino. Falando em basquete feminino, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu já tinha que ter falado na semana passada, Agatha, e eu esqueci no calor do momento. Dar parabéns para o meu time, o Joinville Esporte Clube, que fez uma parceria com o time de basquete feminino aqui da cidade, o Ginástico, agora passa a se chamar GEC Ginástico Cesporte, vai participar do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino esse ano. É um projeto muito bacana, mantido aqui pelo Fabiano há muito tempo, e agora vai ter aí essa força da marca GEC também, então muito legal, fiquei muito feliz com essa notícia, porque é um projeto muito bacana, eu tenho certeza que só vai crescer com a marca GEC, essa parceria aí é muito bacana para a cidade, para difundir ainda mais o basquete. Então, só queria abrir esse parênteses e parabenizar aí o Fabiano e o Charles Fischer, toda a diretoria do GEC por essa parceria, que é importantíssimo valorizar o esporte feminino e o basquete feminino aqui da cidade. Agatha, qual é a hashtag que as pessoas precisam utilizar para divulgar a transmissão, no momento da transmissão, que estiverem acompanhando? Qual é a hashtag? Diga lá. Hashtag LBF das Mina. Fácil, como praticamente tudo que a gente faz, tem o das Mina no final. Adicione o LBF na frente das Mina. E não esqueçam de usar também o Levante a Bola Delas, que é a hashtag oficial aí, né? Da LBF. Mas vamos juntos aí com o LBF das Mina amanhã para ver a balbúrdia que será instalada. Vamos lotar a Twitch, vamos assistir todo mundo junto, vai ser uma festa. As meninas merecem, a liga merece e vocês também merecem, né? Assistir o basquete num lugar acessível, com pessoas que vocês estão acostumadas a ouvir, né? Acho que isso que é muito legal também. A gente tá sempre com vocês na timeline e vice-versa. Então, vocês terem essa oportunidade de assistir com a gente também é muito legal, a gente está muito feliz. E exatamente. Vamos ao que interessa no momento. Calma, eu quero fazer um agradecimento antes. Então tá bom. A gente lançou o desafio, né, Agatha, lá no Twitter, para que a gente chegasse a essa... Eu achou que eu ia deixar escapar. Ótimo lembrete. Ótimo lembrete. A gente lançou o desafio lá no Twitter e falou, né, exaustivamente aqui no podcast, nas lives da Twitch, que a gente queria muito alcançar os 20 mil seguidores antes do final da temporada. Esse objetivo, na verdade, quando a gente começou o ano, né, a gente sempre faz aí as reuniões e tal de planejamento, e esse ano tudo foi superado, né, Agatha? Nosso planejamento era chegar aos 20 mil seguidores até o final do ano, e a gente conseguiu chegar aos 20 mil seguidores ontem, no dia da final da NBA. Então fechamos a temporada com 20 mil, no momento a gente está com 20.099, mais precisamente. Então eu queria agradecer todo mundo que acompanha o nosso trabalho, que fez campanha para seguir. A gente brincou, né? Quando a gente chegar aos 20 mil seguidores, a Drica vai vestir Lakers. Brincou não, né? Porque é uma promessa, ela vai ser cumprida de fato. A gente cumpre o que promete. Mas a gente, né, deu uma instigada aí nas pessoas, mas a gente sabe que quem nos segue não segue por isso, né? Claro que tem muita gente que quer isso, né? A galera é pilantra.
mas a gente sabe que segue a gente por conta do nosso trabalho. Então, nosso muito obrigada. Vou cumprir a promessa. Se alguém acha que não será cumprida, ela será cumprida. Me deram ainda um prazo aí até o final de semana, porque a correria do dia a dia não me permite fazer com tanta agilidade, até porque eu não tenho uma camisa do Lakers em casa, né, gente? Mas será cumprida, mas eu quero deixar aqui o muito obrigada mesmo por fazer a gente chegar a esse número muito antes do que a gente imaginava lá no começo do ano. Então, muito obrigada. Se você quiser estender os agradecimentos, Agatha, fique à vontade. Acho que é isso, e vou lembrar de mais uma última coisa, não sei se você falou, você tá muito louca e não prestei atenção, na lojinha da Odyssey, né? Nosso merchan, que de geral tá comprando e postando no Twitter, a gente fica muito feliz de ver as fotinhas de vocês com a camisa da NBA das Minas. Então comprem lá na Odyssey, se vistam de NBA das Minas e nos mandem no Twitter pra gente dar aquele RT maroto aí. Exatamente. E conhecê-los também, né? Os nossos apoiadores. É isso, basicamente. Conhecer o rostinho, né? Que às vezes a gente não conhece o rostinho das pessoas. Elas se escondem, né? Muito bom. Exato. Exatamente. Mandem. E tem, como eu disse no começo, eu já tinha dito, Agatha, mas tudo bem, é bom reforçar. Tá rolando sorteio. Então, fiquem atentos aí nas redes sociais. Sigam as regras e vocês podem levar aí um kitzinho do NBA das Minas para casa. Agora vamos ao que interessa, né? Que a gente deu vários agradecimentos, vários recados e não vem mais esse Milwaukee Bucks. Terminamos a temporada, né? Milwaukee Bucks campeão 50 anos depois, novamente campeão da NBA, fechou a série aí em 4-2 ontem, terça-feira à noite, jogo em Milwaukee. Um jogo incrível dentro e fora da arena. Fora da arena tinham 80 mil pessoas ao redor, ali no entorno da arena. Então imagina a festa que essa gente fez depois do jogo. 105-98 para o Milwaukee Bucks. Como disse, fechou a série aí em 4-2. Giannis Antetokounmpo, MVP Finals. Vou trazer aqui só umas estatísticas rapidinho, Agatha, antes de a gente entrar de fato aí, né, no que o Bucks fez para chegar a esse título. 50 anos depois, Giannis Antetokounmpo teve uma noite épica, 50 pontos e 14 rebotes para ele. Ele entrou aí no hall de 7, se eu não estou enganada. Talvez eu esteja enganada e você possa me corrigir aí, Agatha. Jogadores que fizeram mais de 50 pontos num jogo de final de NBA, 50 pontos e 14 rebotes para ele. MVP Finals com muita justiça. A gente já falava aqui, acho, no episódio passado, né, Agatha, que se não tivesse algo muito fora da curva, ele já era aí no nosso entendimento MVP Finals e ainda veio para um jogo desse, então vocês imaginem, né? Chris Middleton fechou com 17 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Bobby Portis, queridíssimo, 16 pontos, 3 rebotes. Drew Holiday, 12 pontos, 9 rebotes e 11 assistências, ficou a 1 rebote do triplo-duplo e teve ainda 4 steals. Brook Lopes, 10 pontos e 8 rebotes. E chama atenção o aproveitamento do Antetokounmpo, né? Ele fechou com 64% de field goal, 33% da linha do perímetro, mas também não é a especialidade dele, e 89,5% na linha de lance livre, 17 convertidos em 19 tentados. O Phoenix Suns terminou aí o jogo com 26 pontos para o Chris Paul, 2 rebotes e 5 assistências, 19 pontos, 3 rebotes e 5 assistências para Devin Booker. Jay Crowder fechou também com double-double, 15 pontos e 13 rebotes, 12 pontos para o DeAndre Ayton e 6 rebotes, e tivemos também Cameron Payne com 10 pontos, além do Mikal Bridges com 7 pontos e 6 rebotes. Agatha Máximo, a gente falava aqui, né, além de falar que essa temporada a gente teria aí uma situação de win-win, porque independente de quem ganhasse, seria merecido. E eu acho que até você publicou isso no Twitter, né? A gente estava aí com a nossa torcida ferrenha pelo Suns e pelo Chris Paul, porque a gente sabe o quanto ele persegue esse anel e merece esse anel, e está aí, né, na reta final já da sua carreira, está mais próximo do fim do que do começo. Mas o Antetokounmpo merecia muito também. Chorei com ele, inclusive, no final lá, né? Ele chorou e eu chorei junto, porque a gente é assim, é coração mole. O Bucks reverteu uma situação muito difícil, né? O Suns abriu 2-0 jogando em casa,
o Bucks estava com a moral um pouco baixa, o Antetokounmpo vindo de uma lesão que ele próprio estava com medo de perder o resto da temporada, lesão lá no final da conferência. Ganhou os 2 jogos em casa, roubou o jogo em Phoenix e fechou o jogo em casa ontem, essa série em 4-2. O que temos a dizer dessa final de NBA, Agatha Máximo? Vamos começar por onde? Vai lá. Eu vou começar pedindo desculpas. Olha só, que momento é esse. Desculpas ao homem que eu xinguei de bundão playoffs inteiro, mas que fez uma final digna de COI. Digo e repito, não tenho nem vergonha de dizer. Mike Budenholzer fez os playoffs até a final de uma forma arrastada, né? Sendo muito relutante em fazer as trocas necessárias, especialmente durante o jogo, fazendo escolhas erradas, demorando para colocar o Giannis como pivô em alguns momentos, insistindo em alguns outros jogadores que não estavam bem, uma série de situações em que ele realmente pecou, né? Mas nessas finais, como eu falei, virou a chavinha e o Budenholzer fez um trabalho espetacular. Mesmo os 2 jogos, como a gente falou, né, há 2 episódios atrás, que o Bucks perdeu, eram jogos vencíveis, que não foram vencidos por questões dentro de quadra. O Jrue Holiday muito mal, o Chris Middleton muito mal no segundo jogo, então não foi culpa dele, de alguma forma, esses primeiros jogos. Agora, os outros 4, ele soube e muito bem fazer os ajustes necessários. Colocou o Jrue Holiday para marcar o Chris Paul, e o Chris Paul ficou perdido todos esses jogos. Em nenhum jogo ele se achou. Ontem ele deu um relapso ali no finalzinho do segundo quarto, né, que foi, inclusive, o único momento em que o Suns liderou. Final do segundo quarto, começo do terceiro. Jogou bem, fez algumas bandejas, trabalhou bem a bola, mas assim que o Jrue Holiday entrou no modo de novo de defesa, PJ Tucker também fazendo um papel importantíssimo, e o Giannis, né, na marcação, muitas vezes o Giannis caiu no Chris Paul, numa troca, o Giannis caiu no Devin Booker fazendo defesas excelentes, tocos maravilhosos, né, parece que ele consegue, quando ele quer, chegar em todas as bolas possíveis e imagináveis. Então eu queria começar falando de Mike Budenholzer, que a gente critica, mas a gente também precisa saber elogiar quando precisa, né? Exatamente, né? A gente também não somos tão imparciais assim, né? A gente consegue equilibrar aí a balança, né? Você citou o Giannis, né? Que distribuiu o toco ontem mesmo, coitado do DeAndre. O DeAndre Ayton é uma situação que também precisa ser falada, né? Não jogou bem essas finais. A gente vinha elogiando muito os playoffs dele, ele estava com um aproveitamento altíssimo, vinha sendo o principal cara, né, desse Suns, porque os holofotes ficam, né, inevitavelmente aí no Devin Booker e no Chris Paul, mas ele era esse alicerce do Suns, não jogou bem, e ontem o Antetokounmpo, certamente ele teve pesadelos com o Antetokounmpo. Mas falar do Antetokounmpo, Agatha, eu queria trazer a discussão para o lado dele, para a gente começar aí com o MVP Finals, depois desse meia-culpa ao Mike Budenholzer, o Antetokounmpo que já ganhou tudo que poderia ganhar, né? Agora sim, ganhou tudo que poderia ganhar. Eu estava vendo a entrevista dele em 2013, quando ele ainda estava para ser jogador da NBA, que ele falava que o sonho dele era jogar na NBA, ponto. E que os ídolos dele eram o Magic Johnson e o Kevin Durant. E ele sempre falou, né, que queria jogar, enfim, com o Durant. Jogou e eliminou o Durant, inclusive. E nessa história do Giannis, né, ele ganhou COI, ganhou MVP 2 vezes, ganhou Defensor do Ano. Agora COI não, né? Ainda não, calma. MIP, desculpa. MIP, meu Deus. MIP, MVP 2 vezes, Defensor do Ano, MVP Finals e o título da NBA. E quando ele ganhou, eu não vou lembrar agora se foi o primeiro ou o segundo, você se lembrar, traga a informação. Quando ele ganhou o primeiro ou o segundo título de MVP, o James Harden ficou putaço e disse que ele só corria e enterrava. O que você tem a dizer sobre essa afirmação de James Harden, que foi reproduzida
por muita gente e por muito tempo, inclusive nessa temporada ainda, né? Porque tem gente que insiste no erro, né? Que assim, uma coisa é você errar no começo e daí falar, opa, não é bem assim, eu me arrependi do que disse, estou vendo de outra maneira. Outra é a pessoa, né, continua insistindo no erro. O que você tem a dizer sobre essa frase? Ele só corre e enterra, que foi exatamente isso que ele falou na ocasião. Pois é, né? Tem muitos jogadores que eu já tive um pé atrás e depois aprendi a amar. E o Chris Paul é um grande exemplo disso, né? Acho que foi para muita gente, na realidade, né? Muita gente cresceu o sentimento que tinha do Chris Paul depois que ele foi para Oklahoma, especialmente agora no Suns. Comigo, ao contrário, mas enfim. Com o Giannis, não. Eu sempre gostei muito do Giannis e todo mundo é testemunha de que eu sempre falo que o Bucks é meu time. O Bucks e o Celtics, né? São os meus times do leste, que eu gosto dos verdes do leste. E nunca escondi isso. Ontem eu fui até olhar os tweets meus. Lá em 2019 eu tava falando que o Bucks era meu time favorito do momento. E que o jogador que eu mais gostava depois do Westbrook era o Giannis. Então, eu sempre tive esse carinho e eu sofri bastante dentro desses 3 últimos anos, né? Desde que eu postei esse tweet. Em 2019, o Bucks caiu. Em 2020 foi vergonhoso. E aí a gente tem 2021 que a gente chega já. Mas durante todo esse tempo, e uma coisa que eu falei também esse ano que gerou uma polêmica, você vai lembrar disso, que foi que eu falei que eu particularmente achava que o Giannis estava melhor do que os 2 anos que ele ganhou MVP e que isso ia surtir efeitos óbvios durante os playoffs, né? E o problema do James Harden e o motivo pelo qual eu acho que ele vai demorar um pouco mais para ganhar um título é que ele sempre jogou para ele, né? Sempre foi um jogo muito individual, especialmente depois que ele saiu do Oklahoma e se tornou o James Harden de fato. Ainda que ele tenha ido pro Nets, a ida pro Nets foi por um motivo muito egoísta, né? Ele simplesmente cansou e decidiu fazer uma panela e ir pelo caminho mais fácil e acabou sendo punido de, obviamente, formas alheias à vontade deles, mas acabou que não passou. E mais do que isso, ele caiu pro Giannis, né? O que é Imagina o ódio do homem. Exatamente. E aí ontem eu também postei um tweet muito importante que foi PJ Tucker campeão, James Harden. E é isso que ele tem. Óbvio que tem MVP, eu não tô diminuindo a qualidade do Harden, nem aonde ele pode chegar, mas eu acho que é isso que ele faz com os outros jogadores. O Giannis estava tendo atuações antes de ontem já muito incríveis e pouquíssimo foi falado dele e dessas atuações dentro da bolha NBA, né? Os jogadores. Ontem que a galera foi falar. No penúltimo jogo que o pessoal foi falar. E o Giannis está colocando esses números há tempos já. O Giannis carregou essa série com o joelho hiperestendido. Já era para ter sido comentado há muito tempo atrás. Então a gente ainda vê dentro da liga não diria insegurança, mas um grupinho ali, né? Grupinho do bolinha fechado, especialmente entre os americanos. Sim. Ainda mais quando você para olhar que os últimos 3 MVPs são estrangeiros, né? Que você tenha pela primeira vez desde Hakeem Olajuwon lá em 93, os prêmios de MVP, Defensive Player of the Year e MVP das finais para estrangeiros. Então a gente está vendo uma mudança da liga que pra gente é muito incrível, é muito importante, mas que para os americanos representa uma ameaça clara. E a gente vê isso, como isso reflete neles justamente nessas questões. Quando é o Devin Booker pondo 30 pontos, 40 pontos, o Twitter inteiro comenta. Os jogadores. Quando é o Giannis, 50 pontos, eu nem vi tanto jogador ontem comentando. Teve um ou outro, lógico, o LeBron postou, uma galera, mas não foi todo mundo, não. Então, é um sinal claro de que a América está acuada ali. Está, né? A gente sabe o quanto existe esse nacionalismo, né, dos americanos em absolutamente todos os âmbitos, em todos os segmentos. Aí quando chega o Giannis Antetokounmpo, que até 8 anos atrás era um pivete menor do que eu acho, no que diz respeito a músculos, e de repente em 8 anos ele acumula todas essas premiações individuais e leva o Milwaukee Bucks ao título da NBA,
os caras já, né? Opa, não é bem assim, né? Eu gostaria de fazer aqui puxar a sardinha pro lado dos meus garotos, porque Jaylen Brown parabenizou o Antetokounmpo. Vou deixar aqui a informação. Agatha, nos playoffs do Antetokounmpo, né? Nos playoffs desse ano, o Antetokounmpo fechou com uma média de 30,2 pontos em 38 minutos de média, né? De quadra, com quase 57% de field goal. No ano passado, na temporada passada, 19-20, a média de pontuação dele era de 26,7 e 55,9 de aproveitamento de field goal. Então, realmente, assim, né? Os números mostram que ele vem evoluindo, né? O aproveitamento dele vem evoluindo. E a gente já falou aqui em outras oportunidades o quanto ele vem acrescentando coisas ao jogo dele, né? Você tweetou ontem, inclusive, né, que durante a temporada regular e até nesses playoffs, até durante os jogos da final, inclusive, o aproveitamento de lance livre dele não era alto, tanto é que gerou, né, aquela coisa de ficar contando e de provocar o erro dele e tudo mais. E ontem ele teve esse aproveitamento absurdo de 17 em 19 tentados, né? O que contribuiu para o resultado final, né? Afinal, o resultado final não foi tão elástico assim, né? 105-98. Então ele vem acrescentando coisas, né? O jogo dele. A bola de 3 ainda não é exatamente um Stephen Curry, mas ele também tenta, né? Um ótimo passador, defensor, a gente não precisa nem falar, porque já foi defensor do ano e sempre está nessas discussões. Então, foi MVP Finals, eu acho que indiscutivelmente, não imagino que alguém tenha pensado em outra pessoa para esse prêmio, para o troféu Bill Russell. Então, ganha o título com muito mérito. E eu acho que também o que é bacana é como ele acredita, né, esse título à equipe dele, né? No final do jogo, a Malika Andrews perguntou para ele, fez várias perguntas do porquê ele ter sido draftado e ter continuado, né, em Milwaukee. E aí ele vira para o Chris Middleton e, tipo, a culpa é dele, né? Então, assim, ele não é aquele cara individualista, ele sabe que ele é o principal jogador dessa franquia, ele sabe, né, da importância dele, mas ele traz os outros, né, para o seu lado. Eu acho que isso também é muito bacana. Exatamente, a liderança, né, que torna grandes jogadores em jogadores históricos, né? Ontem o Giannis deu um passo gigantesco para estar entre os maiores de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. E até arrepio de falar que o cara ainda tem 26 anos, né? O Michael Jordan conquistou isso tudo aí com 27, para fazer um paralelo. Então, ele tá escrevendo o nome dele em lugares nunca antes escritos. A discussão de maior estrangeiro da história da NBA já se iniciou e já existem pontos fortíssimos para colocar o Giannis nisso, né? Com o Hakeem Olajuwon, Dirk Nowitzki, mas eu ouso dizer que daqui 3, 4 anos, porque, novamente, a gente ainda não viu o auge do Giannis. Exatamente. Isso não é o auge ainda. O cara fez 50 pontos numa final desde Rick Barry, em 1958. Rick Barry não, perdão, Bobby Petit. Inclusive é do seu time. Lá em 1950, quando o Celtics ainda era time... Ei, vamos se respeitar aqui que a gente tá falando de outro verde do leste. Brincadeira. Mas outro fato curioso é que nos últimos 30 anos o Milwaukee Bucks tem a mesma quantidade de títulos do Celtics. Olha que loucura. Tô brincando. Não sei por que a gente vai se alfinetar, tá? A gente vai terminar a temporada em paz. A galera tem saudade das nossas alfinetadas. Da gente se alfinetando. Né? Pois é. Mas é isso, né? O cara fez 50 pontos num jogo decisivo, colocando a bola embaixo do braço, e mais do que isso, ele não individualizou o jogo. Exatamente. Não foi um jogo individual do Giannis. Ele pegou muito rebote, ele deu menos assistências que o normal, mas ele roubou bola, ele deu toco, ele estava em todos os lugares, e era uma vontade que particularmente eu não vi em nenhum outro jogador do Suns nessa série inteira. Por mais que o Devin Booker tenha feito 40 pontos naquele outro jogo, não era uma vontade de ver o time campeão, era uma vontade de se ver como uma estrela, né? E tem um caminho muito distante entre as duas coisas. Exatamente, eu ia comentar sobre isso, né? Apesar de a estatística de pontuação ser semelhante, né? O Giannis fez 50, né?
semelhante, não a mesma, a postura dentro de quadra é muito diferente. Porque, e não só comparando esses dois jogos especificamente na série, né? Como você disse, assim, é uma vontade de jogar para o time, de ser campeão. E eu vou bater na mesma tecla, né? Aquela jogada do jogo 5, em que o Devin Booker o Suns poderia ter empatado, e aí a gente poderia ter tido uma série diferente. Era uma jogada para empatar a partida, ele pega a bola, baixa a cabeça e vai. Marcado por 3, ele não levanta a cabeça em nenhum momento para olhar os seus companheiros que estão livres e rodar a bola, que foi basicamente o que levou o Suns a essa final, esse jogo coletivo, rodar a bola, né? Entender onde o seu companheiro está e quem está em melhor posição para fazer o arremesso ou para infiltrar no garrafão, enfim, para fazer seja lá o que for, mas entender quem está melhor posicionado e qual é a melhor estratégia para o time. Ele baixou a cabeça e foi. O Jrue Holiday roubou a bola com muita facilidade e o Bucks matou o jogo naquela jogada. O Antetokounmpo ontem fez 50 pontos ao natural. Ele fez 50 pontos jogando para o time. Todo mundo jogando bem. Não à toa, né? A torcida tem um carinho, por exemplo, com o Bobby Portis, que foi muito importante ontem em diversos momentos do jogo. Porque o time encarou essa final como o time precisa vencer. E aí quebrou completamente o Suns, que não fez tudo que fez a temporada inteira. Então, assim, são estatísticas semelhantes? São estatísticas semelhantes, mas a postura dentro de quadra é completamente diferente. Enquanto um força a pontuação de 40, 45 pontos, o outro faz ao natural, porque a bola vai até ele, porque o time está rodando e ele está melhor posicionado, porque ele está com muita vontade de vencer. Então, existe essa diferença de postura e é como você disse, né? Isso que separa um jogador que é muito bom, é um franchise player, em alguns casos, de um jogador que vai cravar o seu nome na história daquela franquia. Exatamente. Você falou que era parecida, mas era parecida em pontos, né? O Devin Booker fez 40 pontos e pegou um rebote. Hoje ele fez 50 e pegou 14 rebotes, 5 tocos, né? É muito mais completo. E ontem não, hoje de manhã eu acordei e o Vitor me mandou o texto dele de hoje, né? O Vitor que fez uma cobertura maravilhosa dos playoffs. Semana que vem a gente não deu esse spoiler ainda, né? Mas a gente vai fazer um recap de tudo que a gente falou naqueles palpites iniciais. E o Vitor é uma dessas grandes pessoas da comunidade do basquete no Twitter e na internet como um todo, que teve uma oportunidade, né? E tá comentando, tá escrevendo no UOL e fez um texto muito legal para finalizar. E ele falou uma coisa muito legal que o Oscar Robertson falou, né? Que para você virar um campeão de verdade, é mais ou menos como você amar, né? E para você chegar no nível de maturidade suficiente, você precisa ter o coração partido algumas vezes. E foi basicamente o que aconteceu com o Bucks, de fato, né? O Bucks tomou 2 na cabeça com o time que tinha chance de ganhar, especialmente ano passado, perdendo para o Miami Heat. Não era para acontecer, fez uma campanha histórica ano passado e caiu. Com um MVP, com todo mundo em cima do Giannis falando que ele não era um jogador de playoffs, que ele era só aquilo, né, só alto e forte, com o Giannis tendo que ver o irmão dele ganhar primeiro, né, inclusive ele falou disso ontem, o Costas ganhou pelo Lakers, inclusive temos aí os primeiros 3 irmãos. Meu Deus, campeões. Imagina. Natal dessa família, né, Drica? Eu publiquei isso, daí eu nem tinha pensado nos primos, hein? Aí a galera levantou essa possibilidade. Imagina um almoço de família, ei, seus primos ganharam NBA, e você? Que tristeza, meu Deus. Pois é. Mamãe até culpa, é só orgulho. E aí, como eu tava dizendo, essa questão aí de quebrar corações, né? Você volta mais forte, porque você sabe como dói, e você sabe o que você precisa fazer para não doer de novo. E eu acho que essa experiência, não por Chris Paul, porque eu acho que o Chris Paul já passou por isso demais e é o único motivo pelo qual eu fico muito triste. Sim. Porque todos os outros jogadores ainda têm muitas chances e não são poucas. O Ayton e o Booker, eles vão ser uma das duplas mais importantes da NBA por algum tempo. São muito jovens, né? Eles têm aí 5, 6 anos para explodir. E
essa série em especial vai criar o caráter deles nos próximos anos, né? Exatamente. Lembrar que eles estavam 2-0 e que eles comemoraram uma conferência como se fosse um título e que eles ganhavam um jogo e ia pro vestiário, ficava comemorando como se já tivesse ganho a temporada, vai trazer uma humildade, um senso de urgência para eles, porque eles podiam ter matado esse jogo. O último jogo foi em casa, era para ter ganho. Então ele vai aprender muita coisa, o Booker especialmente. O Ayton, eu ainda dou uma colher de chá, porque o Ayton foi marcado pelo melhor marcador da liga. Para mim é o Giannis. Até mais que o Rudy Gobert, porque o Giannis consegue marcar o Chris Paul, o Rudy Gobert não consegue fazer isso. Então, o Ayton, ele teve o maior desafio da carreira dele até agora, que foi jogar contra o Giannis numa série de playoffs. E ele foi bem contra o Jokic, ele foi bem contra... Quem mais estava lá? O Zubat não conta muito, né? Mas ele foi bem em praticamente todas as séries que ele jogou. Mas ele se deparou com que hoje, acho que se a gente tira o LeBron, que já está, infelizmente, no fim de carreira, a gente tem Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo como os principais jogadores da liga. Então ele não deveria estar triste, né, de não ter conseguido performar como o restante. Agora, o Chris Paul é uma outra questão, né, porque o Chris Paul realmente foi anulado por um jogador que é o Drew Holiday, que marca muito bem, mas a gente tá falando do Chris Paul, de um cara que tira leite de pedra, né? Que provou isso mais de uma vez, né? Exatamente. E que eu venho falando desde a temporada passada, quando aconteceu isso no jogo 7 do OKC. Ele sente muito a pressão. Isso não diminui o jogador que ele é, isso não diminui quem ele é para a história, a posição que ele vai se tornar. Eu ainda gosto muito do Chris Paul, mas ele sente a pressão. E ele se anula, por vezes. Ele não consegue ser consistente nesses jogos decisivos. E foi o que a gente viu ontem. Foi o que a gente viu no jogo 7, no ano passado, contra o Houston Rockets. E é triste, né? Porque agora, mais do que nunca, a gente não sabe se ele vai ter essa oportunidade. Eu acho que a cada vez, cada ano, essa pressão ficava maior em cima dele. E esse ano ficou bizarramente maior, né? Porque foi quando ele conseguiu chegar a uma final de NBA com chances reais de levar esse anel. E quando abriu o 2-0, cara, assim, ó, ele chegou nesse jogo 6, eu acho que foi assim o auge, porque ele chegou com um time muito bom, com todo mundo praticamente já colocando as chances maiores para o Suns depois daquele 2-0. Colocando o Antetokounmpo e o Bucks contra a parede, e aí tomou essa virada. E aí você chega para um jogo 6, na casa do adversário, quando o adversário perdeu apenas um jogo, os playoffs inteiros, com a arena cheia, sabendo que tem 80 mil pessoas do lado de fora, sabendo que tem um Giannis Antetokounmpo, que só isso já é péssimo, mas você tem um Giannis Antetokounmpo com muita sede de ganhar esse título, vindo de uma lesão muito séria, né, que todo mundo imaginava que seria muito séria, sabendo que poderia fechar e dar a alegria para o seu povo, né, falando aqui do Davi Luiz, ele que realmente queria dar a alegria para o seu povo, a galera que estava lá, cara, era muita pressão, e para um cara que já sente essa pressão, e aí assim, Agatha, a gente tem que acalmar os ânimos, né, da galera na internet, porque é impressionante, né, que o cara perdeu a final ontem e aí todo mundo já vai lá e desmerece, né, muita gente, a galera mais jovem principalmente, que é muito emocionada, né, é só o resultado imediato, esquece o que se passou e o que virá. Isso não anula, não apaga o que o Chris Paul fez nesse Suns, o que o Chris Paul fez na carreira dele, mas fato ele sentiu e não conseguiu jogar. Como você disse, foi anulado pelo Drew Holiday, e não desmerecendo o defensor, que é o Drew Holiday, e a importância dele, tanto é que o Bucks foi buscá-lo justamente para isso, para ser a peça ali, para terminar de fazer o tripé, a peça que faltava, o pezinho que faltava para esse título, e funcionou. Não desmerecendo isso, mas é o Chris Paul, é um cara que
tem um QI de basquete talvez o mais alto da liga, que tem uma visão de jogo absurda, que é um passador e um playmaker absurdo. Então, não poderia sentir da maneira que sentiu e ser anulado da maneira que foi anulado. Você ter dificuldades contra o marcador, contra o Jrue Holiday é uma coisa. Você ser anulado é outra completamente diferente, né? Então, eu acho que a pressão nele ontem, especificamente, era em um nível que a gente não consegue imaginar, e aí não funcionou. E se ele não funciona, o Suns, e ainda com o Ayton, né, tendo toda a dificuldade que o Giannis Antetokounmpo gera para qualquer ser humano na face da Terra, desandou a maionese. Pois é, o Ayton teve um problema de faltas, né? Não só o Ayton. Sim. Isso também é algo que o Giannis sabe explorar como poucos, e não é naquele sistema de flop e de trazer a falta, né, para si, como faz o Trae Young, como faz o James Harden, como fazem muitos jogadores, né, e que essa regra vai mudar. O Giannis não faz esse tipo de coisa, pelo menos não dessa forma, né? Ele não busca o contato desse jeito, ele vai para cima. Ele realmente é uma vontade de ir para cima, não é uma Exatamente. para acabar a falta, né? Acabam fazendo falta nele, porque como que você para um homem desse, né? Mas não é uma tentativa de cavar a falta. A falta acontece numa jogada que ele de fato quer fazer, né? Então a gente terminou o jogo com Chris Paul com 5 faltas, DeAndre Ayton com 5 faltas e Booker e Michael Bridges com 4. No então, começo do segundo tempo já, né, Agatha, tínhamos 3, 3 e 4, se eu não estou exatamente, um time muito carregado aí de faltas nesse sentido. E com relação ao Giannis, fazer falta no Giannis era o ideal. As pessoas faziam falta no Giannis porque tinha sentido fazer falta no Giannis. Porque queriam botar ele na linha do lance livre. E aí o cara vai ontem e ele me mete um 17 de 19 numa noite a la Stephen Curry. 89% nos free throws, e não 89% de 3 de 4, né? Exatamente. É 17 de 19, né? Com 14 rebotes, com tudo isso. Então, assim... E mais que isso, ele fez os 50 pontos, ele fechou os 50 pontos arremessando de lance livre, né? Então foi uma final muito simbólica pro Giannis. Eu acho que a partir de agora ele deita a cabeça no travesseiro estando em outra prateleira, né? A gente pode falar de prateleira. Ontem ele escalou uma prateleira e tá aí, já podemos começar a falar de listas aí de all-time greats. Com certeza. E outra pessoa que ganhou um anel, né, Drica? Não tem nada a ver com o assunto, é o Jeff Teague, né? Eu quero... calma, a gente já vai chegar lá, porque isso sangra meus olhos cada vez que eu vejo uma imagem. Mas só para as pessoas terem noção, né? O Giannis Antetokounmpo foi para a linha do lance livre 19 vezes. O Suns inteiro foi para a linha do lance livre 19 vezes. E acertou 16. Então, assim, o Giannis Antetokounmpo foi mais vezes para a linha do lance livre. Mais vezes não, foi a mesma quantidade, né, de vezes do que o Suns inteiro, e o aproveitamento dele foi maior do que o Suns inteiro. Só pra gente ter uma noção do quanto ele, como você disse, guardou essa carta na manga para o jogo derradeiro. Pois é, durmam com essa, né? Durmam com essa. Agora a gente pode ir pro Jeff Teague. Eu só queria trazer aí essa informação de que, né, o Giannis Antetokounmpo abarcou o Suns inteiro na linha do lance livre. O Budenholzer, ele insistiu no Teague em muitos jogos, né? Especialmente nos últimos, que foi o motivo pelo qual o Suns sempre se manteve perto. Porque abria, e aí o Budenholzer colocava o Jeff Teague, e aí dava tudo errado. Ontem ele pôs, e aí foi quando o Suns passou. Então ele ficou só 1 minuto e 43. Pelo menos Coincidência? Percebeu, né? O Budenholzer falou, não vai dar. Mas 2 jogadores que se tornaram os coadjuvantes desse time, de uma rotação até reduzida, né? Se a gente não conta o Jeff Teague ontem, a gente tá falando de uma rotação de 7 jogadores. Obviamente, os titulares, com o PJ Tucker com 0 pontos, mas sendo um gigantesco, né, na área defensiva. Não existe palavras para colocar o tamanho da importância do Tucker numa NBA moderna que exige que você faça pontos, né? Como ele consegue ser o cara que não precisa disso, apesar de tudo evoluir. Inclusive, foi o jogador com o melhor
plus-minus do time, tá? 0 pontos e o melhor plus-minus do Bucks. E a gente tem um Brook Lopes jogando bem, entregando aquilo que a gente espera, né? Não fez muitos pontos, mas 8 rebotes. O Chris Middleton, acho que quem continuava com essa narrativa de ele ser mediano e de ele ser 8,80 precisa parar em respeito ao jogador e em respeito também à sua própria inteligência. Vocês vão se arrepender do que vocês ficam postando no Twitter depois, hein? Pelo amor de Deus, né? E Drew Holiday, que não fez um bom jogo em termos de pontos, né? Mas também contribuiu com 11 assistências e 9 rebotes, exatamente. Quase um triplo-duplo, faltou aí um rebote, né? E os coadjuvantes, que foram o Pat Connaughton e o Bobby Portis. O Pat Connaughton ontem não jogou tão bem, né? Foi o pior plus-minus do time, realmente estava mal. Foi meio burro. O nervosismo acho que bateu, mas pegou 8 rebotes, né? Um jogador baixo como ele pegou 8 rebotes e conseguiu contribuir muito no penúltimo jogo, lá em Phoenix, né? Foi muito bom. E o Bobby Portis, que se tornou o herói queridinho improvável dessa torcida. Carisma, puro carisma. E é, inclusive, a nova capa do grupo do NBA das Minas no WhatsApp. E a Drica, a gente tá pronta para ser treinadora da NBA. Foi o que a gente falou que precisava acontecer. Exatamente. Menos Jeff Teague, menos Bryn Forbes, que não entrou, e mais Bobby Portis. Por favor, contratem a gente. É melhor do que contratar certos técnicos aí, né, Portland? Eu vou voltar, tá? No Jeff Teague, só pra dizer que realmente isso aí me dói, entendeu? Me dói porque, porra, um jogador que joga 1 minuto e o Mike Budenholzer olha e fala, não vai dar, sai daí, é campeão, e o meu time que dispensou não é campeão, é sacanagem pra mim. O Bobby Portis, inclusive, né, Agatha, ele virou o queridinho da torcida ontem na hora da premiação. Eu não lembro se foi o Chris Middleton ou se foi o Drew Holiday que começou a puxar o grito, né, para que ele viesse. Foi o Drew. E a galera ensandecida, assim, né? E ele é uma figura muito peculiar, né? No Bulls andou rolando tretas lá. Rolou uma treta ontem, inclusive, com o Chris Paul. Foi com o Chris Paul. E a cara dele, assim, é sensacional. Então, assim, não é só um personagem, né? A gente precisa, quando você fala que as pessoas precisam parar com essas narrativas, né? No caso do Chris Middleton ou no caso do Bobby Portis, de achar que é só um malucão em quadra, não é assim, né? Então, precisa parar com essas narrativas ou de alguma coisa que uma situação pontual ou duas e marcar o jogador por aquilo. O Cameron Payne é um jogador que veio, né, para essa temporada também para provar isso, né, que a gente não pode se apegar a certas coisas. E novamente a gente volta e meia dá esse conselho aqui, vamos reiterar esse conselho, e isso vale para o PJ Tucker, né, como você disse, não pontuou, mas a grandeza dele para o jogo. Então, pelo amor de Deus, mais uma vez, vou fazer esse apelo, não se apeguem única e exclusivamente às estatísticas, assistam o jogo e entendam, né, a importância do jogador para aquela partida. Claro, as estatísticas contam, claro que contam. A gente está aqui falando de um jogo do Antetokounmpo que ele fez 50 pontos, mas a gente também falou que não foi 50 pontos que foram forçados, foi ao natural, foi um jogo para a equipe, né, então vou deixar aqui de novo esse conselho, ó. E, por favor, contratem a gente, que a gente acertou aí umas coisas, né, nessa final. Embora você tenha errado seu palpite, hein? Um palpite você errou no jogo 5. Pois é. Depois que o jogo 5 desandou, eu imaginei que o Bucks seria campeão, né? Imaginei que a gente teria uns 7 jogos, né? Mas longe de estar triste. Eu não consegui nem ficar triste como eu imaginei que eu ficaria pelo Chris Paul. Sendo muito sincera. Eu também. Vou te dizer que eu também. Mereceram demais. E aí, falando um pouquinho do Suns, coisa que você já deu o resumo completo, eu vi muito mais vontade no Mikal Bridges. Apesar de ele não ter jogado bem esse jogo, ele fez um jogo incrível, né? O jogo 2, em que o Suns ganhou. Vi muita vontade no Cam John, que veio também para se redimir, também não jogou bem esse jogo. E o Cameron Payne, como você falou, ele foi o maior field goal, segundo maior field goal, atrás do Frank Kaminsky. Essa a gente não esperava, né? Pontuou um pouco mais, né? Fez 10 pontos o Cameron Payne. E é o maior plus-minus desse Suns, com 10 minutos de jogo, né? Devia ter jogado mais. Eu acredito fielmente nisso. O Devin Booker tentou resolver sozinho. O problema é que quando não cai a bola, você
destrói tudo, né? O Ayton, a gente tem Jay Crowder, DeAndre Ayton e Devin Booker na casa dos de 33% a 36% de field goal. É muito pouco. Quando você olha um número baixo, você até fala, beleza, o jogador não jogou bem, fez, sei lá, 1 de 3. Mas o Devin Booker fez 8 de 22. São 22 bolas que ele tentou, são, conta rápida, 16, 14 bolas erradas, que muito provavelmente viraram um rebote do Bucks, e eu vou entrar nesse ponto depois, porque foi um show. E o que o Suns se apoiava muito era nas bolas de 3. E ontem as bolas de 3 não estavam caindo, não era só pro lado do Suns. O Suns ontem teve 6 de 25, 24% nas bolas de 3, e o Bucks teve 6 de 27, 22%. Quando as bolas de 3 não estão caindo, e você tem de um lado DeAndre Ayton, do lado de Giannis Antetokounmpo, a lógica é bater para dentro, né? Então, o que aconteceu foi que essa tentativa aconteceu, só que um marca o outro, e o Giannis Antetokounmpo é o melhor marcador da liga, e o DeAndre Ayton estava com 5 faltas, basicamente. Rolou, não um mismatch, mas rolou uma desvantagem absurda, né, em que o Bucks, no final do jogo, estava podendo castigar muito o time lá embaixo, porque não dava para fazer mais falta. Mas, de qualquer forma, o jogo ele foi muito pro Garrafão. O Garrafão teve 50 pontos do Milwaukee contra 44 do Phoenix Suns, que foi até um jeito de equilibrar isso tudo, né? Mas, em termos de rebotes, as coisas foram muito diferentes. Foram 53 rebotes pro Bucks contra 37, quase 20 rebotes de diferença. Então, é muito complicado essa questão, né, das bolas de 3, de novo. Quando você tem um jogador pendurado no garrafão, você quer chutar uma bola que não cai, quem que vai buscar essa bola? E é isso, né? Frank Kaminsky teve que entrar numa final decisiva de NBA para resolver uma coisa que não ia ser resolvida daquela forma por ninguém. Então, o jogo ele foi muito parelho em praticamente todas as estatísticas, com exceção de rebotes e de assistências. O Bucks deu 6 assistências a mais, mas estilos foram muito parecidos, blocos. O Bucks teve até mais turnovers, né? E quando você tira a arma da bola de 3, a gente viu quase que uma NBA a raiz, né? Antes de 1970. A gente foi pro intervalo, Agatha. Quanto é que tava a pontuação? 30? Não chegava a 40, eu acho. Tava muito baixa. Olha aí que os seus aparelhos tecnológicos são um pouquinho mais rápidos do que os meus. Aliás, bem mais rápidos do que os meus. Gente, me perdoem cada vez que vocês veem eu tendo problemas com computador. A gente foi pro intervalo, eu preciso fazer essa soma aqui. Ave Maria. Peraí, não. 29 mais 16. Eu tô nessa. 45, não, passou dos 40, claro que passou. 45, não, deixa de ser burra, Adriele. Tava 47 pro Phoenix, tá? E tava... de humanas, né? 32. 42. Foi inclusive o momento em que o Chris Paul renasceu das cinzas, como uma fênix, como uma deusa. E o momento em que o Suns fica na frente, que é esse final de terceiro quarto, começo de quarto, final de segundo quarto, começo de terceiro e depois nunca mais. Então, assim, a gente fechou o primeiro tempo com nenhum dos dois times chegando aos 50 pontos, o que é muito difícil de acontecer hoje, né? Menos de 50 pontos. Exatamente. Então, a gente teve uma final lá, 1960 e poucos, que a época que o Celtics ganhava. Cala a boca. Para, eu não tô gostando dessas alfinetadas. Eu tô sensível essa semana com a expectativa do jogo de amanhã. Não, na verdade foi homenageando o título do Bucks de 1951, né? Foi por isso que foi mais ou menos nesse nível. Pois é. Eu não vi se Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson estavam no ginásio ontem, mas 50 anos atrás eles venceram, né? Teve gente que falou que Kareem venceu sozinho, umas palhaçadas doidas, né? Eu ainda quero acreditar que foi brincadeira, tá? Pois é, mas em 1971, 50 anos atrás, o Bucks ganhava esse título e é muito legal, assim. Aqui a gente óbvio, ama esses times, mas crescer
vivendo esses ídolos, né? O cara que era criancinha lá em 1970, tem 70 anos hoje, tinha 20, era moleque nessa época e assistiu e conseguiu ver agora de novo, é muito emocionante. As pessoas que cresceram ouvindo falar de ganhar um título em Milwaukee, que é uma cidade muito pequena, né? Que é um mercado mínimo, talvez um dos menores mercados aí, top 5 menores mercados da NBA. É muito legal. Mais do que tudo, um voto de confiança que esses jogadores fizeram na diretoria e em acreditar nos seus times. O Giannis podia, sem peso na consciência, ter saído desse time ano passado. Não só ano passado, acho que na outra temporada já poderia ter feito, né? Mas não o fez. E falou, não, eu vou ficar. E há um fôlego, uma injeção de fôlego para a NBA, eu acho isso. A NBA ganhou muito com essa temporada, mais do que qualquer coisa, porque os mercados pequenos respiram e o ídolo que você se torna quando você está no mercado pequeno é diferente do ídolo que você se torna quando você está no mercado grande. É óbvio que o grande tem o badalo, mas ali, ele é um herói, esse cara vai ter nome de rua, esse cara vai ter estátua, sabe? Ele não precisa fazer mais nada, se ele se aposentar hoje, ele já é um ídolo, né? Então, é muito bacana, e eu fico feliz, né? Porque eu fui escolher torcer para o mercado pequeno, então, cá estou feliz que talvez um dia, espero que não demore 50 anos, eu tenha essa felicidade, né? Não vai demorar 50, tem pique aí para os próximos 20 aninhos. E o Antetokounmpo, inclusive, falou depois numa entrevista pós-jogo sobre isso, né? Sobre como é fácil ir para um mercado grande e desse amor dele por Milwaukee, né? Que ele já havia ressaltado na última off-season que ele ficaria, porque houve, assim, um rumor fortíssimo da saída dele, rumor de que ele só ficaria se alguém fosse cooptado para esse Bucks para trazer esse título, e aí era o Bogdanovic, não foi o Bogdanovic no maior foi não foi da história da NBA. Não, mentira, não foi o maior, mas foi engraçado. E veio o Jrue Holiday, então, assim, ele também menciona, ele fala sobre isso, né? E é como você disse, né, Agatha? É diferente, porque você realmente se torna uma pessoa que é, assim, ímpar na cidade. O pessoal de Milwaukee, assim, daqui 50 anos, as crianças que nem nasceram ainda vão saber quem foi Giannis Antetokounmpo, gostando ou não de basquete, né? Então, é um gostinho diferente para ele, para a franquia, para quem torce para a franquia, para quem vai torcer ainda para essa franquia. Então, é muito bacana ver, e ver uma final dessa é muito bacana, né? Porque o Suns chegou depois de muito tempo, desacreditado, né? Enfim, o Suns virou piada há muito tempo. E a temporada como um todo foi assim, né? O Knicks voltando para os playoffs depois de muito tempo também, que já era piada há muito tempo, tinha aí memes e afins. Então foi uma temporada muito bacana, mas a gente vai falar da temporada no próximo episódio, não é mesmo, Agatha? Porque como você bem mencionou, já vou adiantar aqui, o nosso próximo episódio vai ser aí vamos recapitular a temporada, o que decepcionou, o que surpreendeu. E, se vocês não lembram, lá no começo da temporada, a gente chamou uma galera para participar e para dar os seus palpites de quem seria campeão do leste, do oeste, quem decepcionaria, quem seria surpresa, quem seria campeão. E a gente vai resgatar para jogar na cara da galera aí esses palpites furados de todo mundo, né? Todo mundo furou. Pois é. Para finalizar, queria falar sobre números de audiência, né? Diga lá. Ainda assim, não foi a série esportiva mais assistida desde 2019. Eles fizeram um ranking aí, a Sports Media Watch, inclusive, né, para dar nome aos bois, mas esse número de visualizações das finais, em comparação com a bolha, cresceu por volta de 35%. É bastante coisa se você compara de uma temporada para outra, né? Mas ainda assim existe uma preocupação muito grande da liga, porque apesar de estar crescendo, o número ainda não está grande o suficiente, sabe? A liga como um todo tem diminuído de telespectadores, né? Para você ter uma ideia, vou até fazer ler aqui o ranking, né? Leia lá. O jogo 6 desse ano, de 2021, ele ficou em quinto lugar aí desde 2019, de jogos mais assistidos não sendo futebol, com como fala, espectadores? 12 milhões e meio
de espectadores assistindo esse jogo aí, né? Sabe quem foi o primeiro? Baylor versus Gonzaga, na final da NCAA. A NCAA é mais assistida do que a NBA hoje em dia. Rapaz. A final da NCAA teve 17 milhões, é bastante coisa pra frente. Então, assim, apesar de ter melhorado em comparação com a bolha, ainda é um problema que a NBA precisa lidar. Talvez essa questão dos mercados pequenos ganharem ajudem, porque é uma nova narrativa surgindo, talvez, mas precisa procurar mais formas de manter essa liga viva. E é lógico que não está perto de acabar, mas assim, é preciso fazer uma reinvenção, né, de como as coisas são assistidas, de interesse, e renovar essa entre-safra com certeza é um desses fatores principais. Então, o Giannis ter ganhado, essa série ter sido contra 2 times que não ganhavam há muito tempo, é um fator muito importante para manter a NBA viva e crescendo de volta, né? Voltando a crescer depois de um período gradual de queda. Sim, e além disso, né, Agatha, ter esses jogadores que são muito carismáticos, que trazem, né, esse público, já o público, desde o público infantil, assim, porque a gente vê um carinho muito grande, uma idolatria muito grande da molecada por caras como o Antetokounmpo, como, vou puxar de novo a sardinha e eu não falei dele ainda aqui, né, como o Jason Tatum, como o Stephen Curry, como o Luka Doncic. Então, assim, ter nessa galera, e o Curry já não é mais tão jovem assim, né, mas ter nessa galera mais jovem, esses exemplos, né, e esse carisma com a molecada vai ajudar também a trazer e manter esse público, né, porque como você disse, precisam ser feitas e criadas alternativas de transmissão, de interação, na própria fórmula da NBA, e aí talvez o play-in eles estejam, né, já pensando nisso, que vai ser mantido para o ano que vem, já foi anunciado, para a próxima temporada, aliás, que começa em outubro. Então são alternativas que estão sendo pensadas para aumentar aí essa audiência, né, como um todo. E aí também a gente já está entrando numa reta de final de pandemia, vamos falar assim? Não, mas nos Estados Unidos as coisas já estão voltando ao normal, tanto é que tivemos, né, 80 mil pessoas ontem, inclusive inveja, né, meu Deus, me senti muito invejosa ontem. As coisas comecem aí a talvez entrar nos eixos, mas essas alternativas são importantíssimas e estão sendo criadas justamente para isso, né? É isso, então no próximo episódio a gente volta para fazer um recap aí de toda a temporada, todas as coisas incríveis que aconteceram, para ver os palpites da galera. Para cobrar da galera, né? Ver quem acertou, quem errou. O que vai ter de gente que apostou no Nets, tendo que me ouvir que eu avisei, não é pouca coisa, viu? Só quero dizer isso. É isso então, querida, mais algum recado paroquial? Por hora só, não esqueçam que hoje já tem nossa transmissão na Twitch, twitch.tv/NBA das Minas. Não percam, estejam com a gente, por favor. O jogo é 7h30, porém a transmissão começa às 7h10, certo, Agatha Massa? Exatamente. Então entre 7 horas vocês comecem já a se arrumar aí no sofá, na cama, sei lá onde vocês... Aqui tá frio, então eu recomendaria levar o computador para a cama e ficar debaixo das cobertas. Mas assistam de onde vocês quiserem, mas assistam. Usem a hashtag. Qual é a hashtag, Agatha? LBF das Minas. Exatamente. Usem a hashtag LBF das Minas. Vamos acompanhar aí esse jogo que promete juntos e juntas, todos, amanhã. Então, acho que é isso, né? Recadinho. Lembrando que a gente teve, já está no ar aí o NBB das Minas dessa semana, com o Danilo Castro, incrível. Até a mãe da Agatha mandou elogios aí ao episódio, não é mesmo, Agatha? Agatha? Pois é, eu estava falando mutada. Estava falando que minha mãe ouve todos os episódios, com uma boa ouvinte de podcasts, ela ouve todos. E elogiou, então, a mãe da Agatha recomenda o episódio dessa semana também, só procurar lá no nosso feed, já está nas nossas redes sociais também. Semana que vem tem mais NBB das Minas e semana que vem a gente volta com um recap e com as cobranças aos palpites de vocês. Por hoje é só, esperamos vocês mais tarde na Twitch no jogo da LBF. E Tony Catanduva, é isso, beijos e até a próxima.